Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Começando a semana aí com uma nova live, né? Essa semana, como eu já disse lá nos stories, ela tá cheia de lives. A gente vai falar sobre República Oligárquica, vai falar sobre. Ai, deu branco. A gente vai falar sobre filosofia, então, enfim, tá cheio aí de coisa legal, tá? E hoje eu vou receber a professora Andreia e a gente vai conversar um pouquinho sobre sustentabilidade. A gente vai falar sobre o que é, como a sustentabilidade é cobrada no Enem e quem aproveitem. E se tiver alguma dúvida, como sempre, pode deixar aqui nos comentários. Ei, Sabrina, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo Boa bem, tarde. Andréia? Só acender a luz aqui, que agora que eu vi que tá escuro. Tá joia. Pronto. Tudo bem? Ei, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Eu achei que nesse momento eu tinha grandes esperanças que a gente já pudesse retomar as atividades nas escolas a partir do mês que vem, mas pelo visto ainda não, né? Pelo menos Infelizmente. nenhuma movimentação em relação a isso. E eu acredito que não deve ter mesmo esse ano. Você acha que esse ano, Andréia, tá complicado? Ah, eu tô achando que não volta. Porque para É, voltar tem que ter tantas medidas, tantos cuidados, que é tão difícil controlar, principalmente pensando em crianças, né, nos jovens. Eu acho difícil. acho que a questão maior, a gente até tinha conversado, né, aí na outra live que a gente fez, é a questão da vacina, né? Então, assim, a gente tá dependendo desses estudos e dependendo de sair uma vacina contra a Covid-19 para a gente poder tentar recomeçar, né? Aí, antes da Verdade. gente começar a falar sobre sustentabilidade, André, eu queria te pedir para você se apresentar de novo e falar rapidinho com a gente sobre essa questão da vacina, que você até falou na última live, a gente chegou a comentar. Você falou que ia demorar um pouquinho, que tinha uma série de testes. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre isso. Tá. Então, eu sou a Andréia, sou professora de Ciências e de Biologia. Eu atuo no ensino, atualmente no ensino fundamental, mas já trabalhei com ensino médio também. Tenho mestrado, né? Acabei de concluir uma especialização também na área de tecnologia, que veio muito a, a calhar nesse momento, né? Usar essas ferramentas. E assim, quando a gente conversou, existem vários grupos que estão pesquisando sobre a vacina, né, no mundo inteiro. Sim. Muitos pesquisadores que às vezes trabalhavam com outros assuntos estão voltando os esforços para tentar ou procurar uma vacina ou um tratamento mais eficaz, né? E ainda não temos uma vacina, uma previsão, embora o Brasil, com uma universidade inglesa, estejam com uma proposta de testar uma vacina ainda esse ano. Mas eu confesso que eu não acompanhei mais detalhes sobre isso. Mas a Uhum. princípio é a notícia mais promissora que se tinha até algumas semanas atrás. Uma vacina em teste. Mas o teste mesmo, né, ele é um pouco demorado, né? Até você estabelecer a segurança dessa vacina para aplicar na população inteira, isso ainda demora um pouco, né? Então acredito que, assim, com muita esperança que essa vacina chegue pelo menos no ano que vem, né? Até no início aí, março, abril do ano que vem. Essa é a minha expectativa, né? E mesmo assim vai ser pelo mundo ter parado para poder pensar nessa vacina, né, André? Sim, Mesmo assim, ainda vai ser uma vacina rápida, em com vista de certeza. outras vacinas, pelo que eu entendi, né? Sim, porque existe esse esforço hoje para, né, sobre o coronavírus, né, em si. Então, tá todo mundo correndo atrás, né? Todas as universidades federais do Brasil têm grupos de pesquisa relacionados
a essa tentativa de encontrar a vacina para o coronavírus, né? E no mundo todo, não é O diferente. melhor caminho, então, por enquanto, é realmente, como a gente sempre diz, mas eu acho que a Andrea pode dizer isso com propriedade, que ela é pesquisadora da área, né? É a questão da prevenção, gente. Então, não relaxa, né? Por mais que existam estados aí, cidades que estão relaxando em relação à quarentena, se cuide, lave as mãos, use álcool em Usar gel, usa máscara. máscara, fique em casa, né? Então, assim, é ficar em casa mesmo, não é ficar reunindo quatro, cinco, seis pessoas que não moram juntas, né? Então, assim, eu acho que essa questão da prevenção, ela é algo que a gente tem que falar ainda mais, porque aconteceu tanta coisa no mundo também, né, Andréia? Da É última vez que a verdade. gente conversou para cá, assim, o mundo parece que virou de cabeça para baixo, realmente. Exatamente. E uma coisa é certa de lá até agora, a quarentena ela não é à toa, né? Não é à toa que a gente ficou esse tempo em casa, é porque foi Sim. necessário. Então, aqui em Belo Horizonte, eu e a Andréia somos aqui de BH, a gente está vendo o número aumentar, a gente está vendo casos que antes pareciam uma coisa longe, chegando cada vez mais próximo da gente. Então, agora já não é mais um caso de uma pessoa que está distante, agora é um vizinho, é um amigo, né? Infelizmente, a gente vê isso crescendo aí. É, Então, mas gente, se infelizmente, previnam isso mesmo. Eu infelizmente sinto que as pessoas relaxaram mesmo, né? também. Aqui perto de casa, às vezes você escuta que tá tendo comemoração, festa em casas de vizinhos, né? Então acho que as pessoas relaxaram. Outro dia eu fui no supermercado também. Assim, eu fui no sábado, né? Mas estava lotado, tinha fila para entrar no supermercado. Aí eu peguei e voltei para casa. Falei, não, não vou ficar me expondo aqui, né? E então eu não sei, parece que as pessoas acham também que essa questão tá tão ruim ficar em casa que elas querem ir para o supermercado para passear também, né? Sim, Às vezes nem é a necessidade assim de que não tem nada para comer em casa. virou uma Então, distração. A exatamente. Eu fiquei verdade bem é essa. assustada com a quantidade de pessoas no supermercado. Mas os estudos mostram que a questão do isolamento é a principal medida, né, na ausência da vacina para conter a disseminação, né? E a gente precisa se preocupar com essa questão da disseminação, porque se muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo, não tem como cuidar de todos os casos graves, né, da doença. A gente não tem leitos suficientes para isso. Então, essa que é a preocupação, né? Para que os médicos não precisem escolher quem que eles vão salvar. Eu acho que isso deve ser horrível para qualquer pessoa, né? Com certeza. Então, gente, é só essa parte que a gente queria falar mesmo para poder frisar. Eu acho assim, apesar de estar sendo falado há 4 meses, quanto mais a gente falar, uma hora parece que a população tem que acordar, né? É o que eu estou sentindo também, o pessoal está relaxando, muita gente furando a quarentena, mas tem que ter responsabilidade social. Não dá para a gente vir aqui só culpar o governo das nossas escolhas. A gente tem que se Isso. responsabilizar pelas nossas escolhas também, né? Uhum. Pelo menos aqui em BH, o governo, até do estado mesmo de Minas, eu não posso culpar eles pelo aumento da pandemia, porque o tempo inteiro a mensagem é essa: fique em casa, se cuide, o negócio não é brincadeira. Então a população também precisa ter essa responsabilidade Uhum. social aí, não só com a sua vida, mas com a vida do outro. Né? Às Com vezes eu certeza. tenho condições de ter um hospital particular, um convênio, mas e o outro que está convivendo comigo? Será que ele vai ter essa mesma chance, né? Então é um negócio bem complicado mesmo. Mas vamos falar de sustentabilidade, né, Andréia? Porque, afinal de contas, é um tema necessário para a vida da gente também. Também é uma forma de prevenção, né? Há Sim. várias coisas aí, há aquecimento global, há várias coisas, a sustentabilidade ela pode nos ajudar. Então vamos Com- lá? Isso. E o interessante da sustentabilidade, que é como você falou, tem a questão social. Por isso que ela é tão interdisciplinar e importante para o Enem. Se a gente, Sim. eu foquei aqui em olhar as habilidades ciências da natureza, ciências humanas, mas isso pode ser um tema que você vai ter argumentos para utilizar também na sua redação, na área de linguagens, né?
Então, eu vou começar pelo conceito de sustentabilidade que foi definido pela ONU, que diz o seguinte: o desenvolvimento sustentável é pensar num desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às gerações futuras com recursos, né, que a gente tira da natureza. Então, isso é o desenvolvimento sustentável. É a gente pensar no que a gente precisa hoje, mas sem comprometer as futuras gerações. A gente não pode esgotar todos os recursos agora, porque novas pessoas vão vir aí e elas vão precisar usufruir desses recursos, né? E aí tem um exemplo muito interessante, porque quando a gente fala de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar no econômico, no social e na questão ambiental. Então, mais uma vez, isso faz com que esse assunto seja muito interdisciplinar. Então, um exemplo muito bom relacionado a isso, que eu acho que ajuda a relacionar esse conceito do desenvolvimento sustentável, é da criação do projeto Tamar. Então, acredito que muita gente deva conhecer, que é um projeto voltado para a conservação de tartarugas, né? De Sim. tartarugas marinhas. E como que foi criado esse projeto? Então, um grupo de estudantes da Universidade do Rio Grande do Norte, na época, eles caminhando na praia observaram que tinham pessoas que caçavam as tartarugas e, e pegavam os ovos das tartarugas, né? E aí, esses estudantes, né, eram estudantes de oceanografia, e aquilo impactou eles de tal forma que eles decidiram fazer um projeto de conscientizar essas pessoas. Só que essas pessoas que estavam matando as tartarugas, pegando os ovos, elas não faziam isso por diversão. Elas faziam isso para ter alguma fonte de renda e de alimento também. Então, o que que eles fizeram? Eles criaram esse projeto de conservação, mas eles trouxeram essas pessoas que antes matavam as tartarugas, caçavam os ovos, para trabalhar com eles. Então, eles deram uma nova oportunidade de trabalho para essas pessoas dentro, dessa questão da conservação e da preservação desses animais. Então, a sustentabilidade é exatamente isso. Eu vou promover a conservação ambiental, mas eu também vou promover o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento econômico. Então, é um ótimo exemplo para a gente lembrar sempre que está relacionada à questão ambiental, social e econômica. Até uma questão de dar uma possibilidade de mudança, mas direcionar, né? Não posso simplesmente falar assim, olha, não pode pegar ovo de tartaruga, caçar tartaruga, tá proibido. Mas essas pessoas, elas dependem disso para poder viver. Então, você precisa criar toda uma rede de recurso para que essas pessoas não passem dificuldades, inclusive, né? Exatamente. Você tem E que dar uma assim a gente nova pode falar. solução. Exatamente, a gente pode falar de várias áreas, é igual a Andrea falou, a questão da sustentabilidade é um assunto que traz um bem para a sociedade, pode ser um tema de Enem, né? Até porque não tem grandes contradições ali, que eu digo assim, de criar atritos, né? Eu acredito que a maior parte das pessoas entende que a sustentabilidade é algo importante e é algo aí necessário para a vida humana aqui na Terra. Então é um negócio que não dá tanta margem para discursos ideológicos. Essa linha que o Enem vai na redação aí. Exatamente. E se a gente for pensar nas habilidades, né? Tanto as habilidades do Enem, da matriz de referência do Enem, quanto o que está na BNCC, só para você ter uma ideia. Na matriz do Enem, eu listei 5 habilidades relacionadas à sustentabilidade em ciências humanas e 2 nas ciências da natureza. E quando a gente vai para a BNCC, é, né, tem várias outras habilidades, mas assim, só para dar um exemplo, nas ciências da natureza, uma das habilidades da BNCC diz o seguinte:
discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade. Então, ação humana e políticas ambientais. Quando a gente vai lá nas habilidades relacionadas às ciências humanas, eu também separei uma aqui, para ficar claro como que as ciências humanas está relacionada com isso. Então, tem uma habilidade aqui que diz o seguinte: na verdade, nas ciências humanas, toda a competência 3 é relacionada à sustentabilidade. Mas eu selecionei uma aqui que ajuda a entender bem isso. Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais e comunidades com diferentes características socioeconômicas e elaborar, selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, combate à poluição e o consumo responsável. Então, todas essas ciências estão relacionadas de alguma forma à sustentabilidade, porque você tem que olhar para o meio ambiente, mas não ele isolado da questão humana. Então, nós vamos olhar para o ser humano e tentar entender quais atividades, quais práticas humanas interferem no meio ambiente, de forma, nesse caso, principalmente de formas negativas. E, além disso, quais as políticas ambientais para solucionar esses problemas e o que eu posso fazer individualmente para contribuir com a questão da sustentabilidade. Então, por isso que está tudo tão relacionado, tão interdisciplinar, não tem como separar uma coisa da outra. E a sustentabilidade, ela é um assunto que vai vir nas questões de ecologia. E como, né, na nossa primeira live a gente conversou, ecologia é o assunto que despenca na prova de ciências da natureza. Então, é muito possível que venha uma questão relacionada a isso na prova. Você quer comentar alguma coisa dessa parte da ciência Não, tá humanas? tranquilo. Então Se tá. tiver alguma dúvida, igual a gente faz, eu levanto o dedinho aqui pra ver, mas tá tranquilo até agora. Aham. Então, pensando nisso, né, quais atividades humanas, então, a gente vê, né, tem mais evidências de que não são práticas sustentáveis, que a gente precisa ter soluções para isso, né? Então, é uma preocupação não só do Brasil, mas do mundo todo. Por isso, inclusive, tem um documento da ONU que chama Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essas agendas, eu lembro quando eu estava na escola, que era Rio 92, aí né, teve o protocolo de Kyoto. Então, desde sempre já tem várias ações envolvendo vários países para discutir a sustentabilidade. E esse é o documento mais recente, que são alguns objetivos, tem 17 objetivos, para tentar construir um futuro até 2030 sustentável. E dentre esses objetivos, mais uma vez, olhando para a questão ambiental e também para a questão social. A gente não pode nunca separar as duas coisas em relação a esse assunto. Então, a gente pode pensar, um dos principais problemas que não promovem de forma alguma o desenvolvimento sustentável é a questão da destinação do lixo. E aí, não sei se você já ouviu falar daquelas ilhas de plástico que estão sendo formadas no Oceano Pacífico. Então, as correntes marítimas estão juntando esse lixo, esses resíduos, todos numa determinada região do Pacífico. E o principal lixo que está ali é o plástico. E foi até feita uma caracterização desse lixo, né? E lá Uhum. tem linha de pesca, principalmente garrafa PET, e as principais empresas, as principais marcas, né, das embalagens, é da Nestlé, da Coca-Cola
e de uma empresa americana relacionada à indústria de alimentos. Então, é importante que se caracterize esse lixo também para jogar a responsabilidade para a empresa, né? O que essas empresas podem fazer também para diminuir essa questão do lixo, né? E se você for pensar, a gente vai às vezes, sei lá, no McDonald's, no Burger King, você vai comprar um sanduíche, eles te dão uma bandejinha, o tanto de coisa ali que você vai jogar fora. É o papelzinho que cobre a bandeja, é a embalagem que tá o sanduíche, é a embalagem do refrigerante. Então é algo que a gente precisa. Estou pensando aqui nesse contexto que a gente está vivendo, de pedir comida, né? A gente está pedindo comida, entrega, e aí a quantidade de embalagem que vem nessas entregas, igual você falou do McDonald's, é altíssima, porque vem a embalagem com o produto, uma embalagem por fora, e vem ainda o saquinho de plástico para você carregar. Então, realmente, assim, a gente tem produzido cada vez mais lixo, né? E a gente tem um projeto de reciclagem, né? Um trabalho com reciclagem que virou até para algumas pessoas uma fonte de renda, mas eu acho que é muito aquém, ainda é muito pouco para o que a gente produz de lixo diariamente, né? E Com eu ouvindo a certeza. Andrea falar também, eu vim aqui dar uma pesquisada sobre a questão da sustentabilidade e por que a gente não pode separar a sustentabilidade do fator humano. Até o significado da palavra sustentabilidade tem a ver com o significado também social, né? Sustentabilidade quer dizer defender, favorecer, apoiar, conservar, é, cuidar, né? Então, o conceito da palavra tem a ver com isso tudo. Então, é um conceito realmente que tem muito a ver com a parte social. Uhum. E eu também fiquei pensando muito nisso, até na hora que eu estava me planejando para live, aí eu pensei, gente, com essa pandemia, infelizmente, aumentou muito a questão do lixo, dos resíduos, né? Por causa dessa questão do pedir comida, do delivery, né? Tem restaurante que leva, inclusive, os talheres de plástico para você, né? Eles perguntam se Sim, vocês querem que leve, se quer que leva, né? E aí, pensando nisso, o que nós podemos fazer, né? E aí, eu, o que eu sugiro é que a gente volte lá nos 5 R's, né, da sustentabilidade. O que são os 5 R's da sustentabilidade? É o repensar, reduzir, reutilizar, recusar e reciclar. Então, o que significa cada atitude dessa? Comprei alguma coisa, né? Uma roupa, um cosmético. Eu tenho que ter a consciência de todo o processo de produção para fazer aquele objeto que eu comprei, porque ao longo do processo de produção existem alguns impactos ali, ambientais e sociais, e você pensar realmente, eu preciso disso, né? E assim, em mulheres, né? A gente quer 1.001 roupas. E muitas vezes eu estava até pensando nessa pandemia, né, gente? Eu nem tô usando as minhas roupas direito, sabe? Eu tô cheia de roupa nova e nem tô tendo a oportunidade de usar. E aí eu comecei a pensar, será que eu preciso dessas roupas mesmo? E até pensando nesse exemplo, com os meus alunos do sexto ano, eu estou trabalhando essa questão da transformação da matéria. E lá no sim. livro deles tinha um exemplo sobre a produção de uma camisa. Quais as etapas envolvidas sobre a produção de uma camisa? Então tem o plantio do algodão, e aí quando você pensa na agricultura, quais os recursos que você está usando ali? Você tem irrigação, então você está usando a água. Dependendo da região, né, está impactando o solo. Então, né, jogando fertilizantes, coisas do tipo. Então, você já tem esse impacto. Aí, esse algodão, ele é coletado e ele é exportado principalmente para países da região da Ásia, a China principalmente, e lá ele vai ser processado. Então, o algodão é branco e a gente tem roupas de N cores. Então, vai jogar um corante para tingir
aquele tecido. E muitos desses corantes têm produtos químicos que contaminam a água. E tem muitas indústrias que jogam esses resíduos todos nos rios sem nenhum tratamento. Então já tem outro impacto aí. E aí nesse vídeo também contava a questão das condições de trabalho. Depois que o tecido está pronto, existe uma parte manual. Então, são pessoas que vão costurar aquela roupa. E a maioria delas são mulheres e que têm uma condição péssima de trabalho, de salário, de horas de trabalho. Então, você já tem um impacto social disso. E depois aquilo está sendo produzido lá na China, vai ser transportado para outras regiões do mundo, já a camisa pronta, né? Então, os impactos também desse transporte de um local para o outro, seja de navio, ou seja de avião, você está gastando ali combustível, está impactando o ambiente de alguma forma. Então, quando a gente pensa, né, nesses 5 R's aí, principalmente relacionado à geração de lixo, é realmente conscientizar para repensar, refazer as nossas escolhas, né? A gente tem tanta coisa que a gente não precisa, a gente tem tanta coisa que às vezes a gente compra porque seu colega tem, o outro colega tem, e aí você também quer ter, e às vezes você nem precisa daquilo, né? Então é Tem uma interessante. questão dessa geração nossa, né? É assim, que a gente tem visto, é uma questão também do incentivo ao consumo, né? Existe essa necessidade de você consumir, porque o consumismo ele é algo que ele vem aí sendo pregado na internet, sendo pregado o tempo inteiro na televisão, no cinema, né? Então, é um negócio realmente muito profundo a gente discutir essa questão de sustentabilidade. Estou pensando aqui ainda mais hoje, né? Igual você falou a questão de roupa, né? Vamos pensar na questão do uso do celular realmente, né? Eu tenho um celular, ele começa com 1 ano, ele já está muito ultrapassado. É, Então, às vezes, eu vou, compro um outro celular, parcelo lá de não sei quantas vezes, e esse lixo ainda, que é um lixo que é produzido pelo celular, né? Se ele não tiver estragado, eu passo ele para frente. Agora, dependendo, tem pessoas que pegam esse celular estragado, com bateria, enfim, e jogam no lixo comum. O descarte desse material tecnológico também, ele é uma outra problemática e é. social, né? Porque ele tem que ser um descarte diferenciado, né? Essas baterias, elas geram resíduos químicos, né? Que são altamente contaminantes do solo, da água. O ideal é que a empresa que projetou aquele equipamento, aquele celular, que ela faça, que ela recolha o produto que não está mais em uso e ela faça a destinação correta. Mas não é o que acontece, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, eu sei que tem alguns locais que você leva as suas pilhas, as suas baterias, né? Eu acho que na Leroy Merlin tem um ponto de coleta de pilha, bateria e lâmpadas. E aí eles dão a destinação correta. Mas assim, são poucos lugares, né? Pelo menos que eu conheço que fazem isso. A gente Então, não existe muito, né, Andréia Londe? Assim, só a gente pensar também na questão da própria reciclagem lá que a gente pode separar. Separa o papelão, separa o vidro. Isso não é uma coisa que a gente tem praticado, a maior parte da população. Não é um negócio assim que o governo também vem estimulando. Então, eles colocam até a lixeira na rua, mas colocam uma lixeira, você junta tudo ali, né? Então, assim, esse processo de coleta seletiva, ele existe, é uma ideia bem bacana, mas também não é estimulado, né? é. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem alguns bairros que tem o caminhão da prefeitura que passa recolhendo o material separado. Mas uma outra iniciativa relativamente recente da prefeitura, não sei se você já viu, em algumas ruas eles colocaram 2 containers, parecem 2 caçambas pequenininhas. Em uma delas você coloca vidro e na outra você coloca o resto, metal, papel, plástico.
E eu imagino, né, que venha, a prefeitura recolhe, leva para um centro de coleta e os catadores depois separam aquele material que está ali. E inclusive eu faço isso, né? Aqui em casa, principalmente papel e plástico, eu tento reciclar e eu levo nessas instalações aí da prefeitura. E eu vejo assim, durante a semana, o tanto de plástico que eu acumulei, o tanto de papel que eu acumulei, embalagens. A gente que é professor, eu gosto de um papel, né? Eu adoro. Adoro escrever em alguma coisa, depois, né, já vou inutilizar e jogo fora. Então, assim, eu sugiro até que, né, quem puder, faça esse exercício durante uma semana. Separa o plástico, separa o seu papel, para você perceber a quantidade de lixo que a sua residência já está gerando, o impacto disso, né? E, pelo menos na nossa cidade, a gente tem essa opção. Se a gente quiser reciclar, a gente precisa levar o nosso lixo até lá. Mais uma vez, isso é uma questão, é uma medida individual que você pode ter pensando na sustentabilidade. E é bom você ter esses argumentos, né? Principalmente pensando numa redação, separar o que é individual que você pode fazer do que é coisas que o governo tem que fazer ou precisa estimular. E aí essas práticas do governo, elas vão estar principalmente a cargo do Ministério do Meio Ambiente, dos órgãos competentes para definir essas políticas, né? Então, se a gente for lá no site do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, ele define alguns conceitos que tornam a cidade sustentáveis. Ele fala, por exemplo, né, dessa questão do lixo, e inclusive desde 2010 tem uma lei para que as cidades substituam os lixões por aterros sanitários. E eu sei que tem muitas cidades que ainda não fizeram isso, né? Então isso já é lei, a questão do aterro sanitário. O Ministério do Meio Ambiente também preconiza, né, que a cidade promova a qualidade de vida da população. Então, como que pode promover a qualidade de vida da população? Tendo um sistema de saúde que funciona, tendo parques, por exemplo, que permitam às pessoas, né, ter esse contato com a natureza, essas academias da cidade, né, pelo menos aqui em Belo Horizonte tem, que estimule as pessoas a fazerem algum tipo de atividade física. Tudo isso entra na questão da sustentabilidade também. A mobilidade urbana, a poluição sonora e atmosférica, a eficiência energética, né? No nosso país, inclusive, a nossa matriz energética, ela é principalmente por meio de hidrelétricas. Quando eu estudei na, né, no ensino básico ainda, a hidrelétrica era considerada uma forma sustentável de energia. E hoje a gente sabe que não é bem assim, porque existem muitos impactos relacionados à construção de uma hidrelétrica. O alagamento de uma área, a retirada daqueles animais que estavam ali. Você vai inundar, às vezes, uma área de floresta. Então, tem outros impactos que precisam ser colocados nessa balança. Quando você vai fazer a conta se uma medida é ou não sustentável, você tem que calcular também o impacto que está tendo para o meio ambiente. Então, e muitas vezes a gente não considera isso. Por exemplo, a energia solar, ela é sustentável, só que muita gente fala, mas é caro para você instalar na sua casa o equipamento. Painel, né? Sim, Não é acessível não é realmente. acessível. Mas a conta que deve ser feita é a longo prazo. Pensando nessa questão da sustentabilidade, a conta deve ser feita a longo prazo. Então, se eu deixo de utilizar essa energia, né, que vem das hidrelétricas e passo a usar a energia solar, além de eu ter uma economia na minha energia, na minha conta, né, de luz, por exemplo, eu vou gerar menos impactos ambientais. E muitas vezes a gente não coloca isso na nossa conta, né?
Andréia, o professor Bruno, ele até comentou que a questão da sustentabilidade, muitas vezes, ela fica restrita às classes mais altas. E eu acho que quando a gente fala dessa questão de aquecimento solar, né, e tudo, ela fica realmente. Porque eu, hoje, ganho um salário mínimo. Eu não tenho condições de investir em colocar um aquecimento solar na minha casa, mesmo eu pensando a longo prazo, porque eu não tenho essa Uhum. perspectiva de longo prazo, né? Então, assim, se eu precisar, eu prefiro hoje gastar, continuar gastando R$ 60 de luz do que investir 6.000, até porque eu não tenho 6.000, né? Sim. Então, assim, tem essa questão social, assim, de econômica, de até mesmo a gente vê aí que tem essa questão da desigualdade quando a gente fala, né? Então, já que a sustentabilidade, a questão desses impactos assim maiores, é, ela fica mais restrita a uma elite, ainda não está um negócio popular, né? Essa elite, eu acho que ela tem uma obrigação ainda maior com Sim. essa questão de preservação, né? É, de ter esse cuidado, né? Assim, Sim. quem tem. É igual a questão do próprio coronavírus. Quem tem condição tem que ficar em casa. É, nessa questão da sustentabilidade, se você pode não gastar com alguma coisa, ou se você pode investir para que a sua, né, no caso a gente está falando da energia solar, para que a sua residência passe a usar a energia solar, é um dever seu, né? Pensando nesse desenvolvimento de hábitos mais sustentáveis, né? Mas Sim. a grande questão, principalmente considerando a questão energética, é que ainda existe um retrocesso da gente querer ficar explorando petróleo, que é um recurso que não é renovável. Mas existe tantos interesses por trás disso que o foco vai ser o petróleo, né? Então, assim, há outras alternativas que estão surgindo, né? Energia eólica, na Alemanha, por exemplo, a matriz energética deles é basicamente da energia eólica, que é uma energia renovável. Aqui no Brasil tem capacidade de ter esse tipo de energia, só que não tem interesse público, né, para trocar essa mentalidade, né? Porque ainda existe muito interesse econômico por trás da questão da exploração do petróleo. Uma outra questão também, né? Atualmente tem se investido muito no desenvolvimento de carros elétricos, né? Para que no futuro seja Uhum. substituído a nossa frota de carros, né, que usam combustíveis derivados do petróleo para carros elétricos. Mas eu acredito assim, pelo menos no nosso país, isso vai demorar a acontecer, justamente por causa desse interesse político e econômico que ainda vê o petróleo como uma forma de ganhar dinheiro, né? Essa é a grande verdade, né? Tem um interesse econômico muito grande que aí tem tudo a ver com a história. Se a gente for analisar a história, né? Principalmente se a gente for pensar na história do Brasil, por que que no Brasil a gente investiu tanto em rodovias e não investiu em ferrovias, sendo que o país é tão grande, né? Então, existem aí várias questões que a gente pode linkar esse Exato. tema de sustentabilidade, né? Por trás disso existe um interesse econômico, existe o interesse de uma determinada empresa em explorar esse ou aquele recurso, né? Então, realmente, é um assunto bem vasto. Sim. E a outra grande questão também que a gente precisa pensar é que atualmente, né, o desmatamento é a principal fonte de emissão de carbono em países em desenvolvimento. Por quê? A gente ainda tem aquela mentalidade de que a agricultura e a pecuária valem mais do que manter uma floresta em pé. A gente ainda não fez essa mudança de chave e, pelo contrário, a gente precisa entender que manter as florestas em pé é mais valioso, tanto pela questão, né, da conservação da biodiversidade, como da questão de que a gente está protegendo ali recursos, às vezes genéticos, que a gente pode explorar, né, de plantas medicinais.
às vezes, né, um tratamento eficaz para alguma doença está numa planta que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não teve condição de pesquisar, porque você desmatou tudo e você nem sabe da existência daquela planta, né? Então, a gente precisa mudar essa nossa linha de raciocínio, né? E esse ano a gente ainda teve a polêmica com o nosso ministro do Meio Ambiente, falando, querendo aproveitar essa situação para incentivar o desenvolvimento econômico E na passando tudo, Amazônia. vai passando gado, É né? isso Mais ou menos mesmo. isso que ele disse aí. Ai, dá uma vergonha alheia desse tipo de discurso, né, André? É. É muito E assim, e complicado. reflete a mentalidade da maioria das pessoas que acredita que se eu desmatar e colocar gado lá vai ser muito melhor. Só que se eu fizer isso, eu vou acabar com o solo, eu não vou conseguir plantar mais, isso vai esgotar e eu não consigo recuperar mais. Então a gente pensa muito a curto prazo e a gente não consegue enxergar o futuro e ter esse pensamento mais a longo prazo. E a sustentabilidade está muito relacionada a isso. A gente não pode esgotar os nossos recursos todo agora. É muito egoísmo a gente pensar dessa forma, né? Assim, pensando nessa questão do desmatamento, de queimadas, né, destruição de hábitats, a gente também abre espaço para ter contatos com organismos patogênicos, organismos que vão causar doenças. Um exemplo é o próprio Covid, era um vírus que estava no ambiente silvestre. E em contato com os seres humanos, virou essa pandemia toda. Então, a gente desmatando, a gente está também avançando essa fronteira para ter contato com coisas que o ser humano não está adaptado, não conhece, o nosso sistema imune não está adaptado e a gente pode ter contato aí com outros micro-organismos que podem causar doenças que aí a gente precisa fazer esse esforço todo para estudar, para depois descobrir uma vacina, a gente não consegue se antecipar se a gente faz, se a gente age dessa forma, né? É complicado essa questão, é porque está tão próximo a gente, né, da gente ver essa questão do Covid hoje, assim, eu consigo relacionar ele com tudo, inclusive com a questão da sustentabilidade, né? Então, assim, a gente pensa a curto prazo mesmo. Então, vamos pensar que hoje eu não quero que a minha empresa quebre, então eu vou abrir ela, vou infringir a lei e não me importa ali quantos funcionários vão pegar ônibus para ir até lá, vão ficar doentes, né? É a mesma questão que a gente pode colocar em relação ao desmatamento. Por um dinheiro que vai chegar agora, a gente não pensa daqui 5, 10 anos, né? Quando eu falo a gente, eu quero dizer a maior parte da sociedade aí, e isso muito encabeceado pelo governo. Então, eu acho que por isso que a educação é tão importante, né, André? É Sim. importante eu ensinar para um aluno lá do ensino fundamental o que é sustentabilidade, para ele crescendo com essa consciência e tentar aí criar uma sociedade um pouco que vai refletir um pouco mais sobre os seus atos em cima da natureza, né? E eu acredito muito nisso, assim, a partir dessa conscientização, da educação ambiental, a pessoa ela vai tendo um novo olhar, inclusive para os próprios hábitos dela. E a Sim. mudança individual, eu acredito que tenha uma maior, um impacto depois, né? Se cada um vai fazendo a sua parte ali, isso depois vai ter um impacto que vai ser possível perceber isso e perceber mudanças em cima disso, né? Então, uma outra coisa, inclusive, que eu ia falar sobre, para auxiliar aí nos argumentos, né, dessas medidas individuais e coletivas, é a própria questão da educação ambiental. E a educação ambiental ela é muito eficiente quando você começa a trabalhar com crianças, para que elas realmente nem tenham que mudar de mentalidade, né? Que a mentalidade dela já seja pensando nessa questão da sustentabilidade, né? Então, individualmente, uma outra sugestão que eu dou até para você se avaliar, né? Os seus hábitos. Existe um testezinho que a gente faz na internet que chama pegada ecológica. E nesse teste ele vai te perguntando várias coisas. O que você come,
Se você fuma, se você ingere bebidas alcoólicas, várias coisas, a sua taxa assim, de consumo, né? Quantas vezes você compra determinadas coisas. E aí ele calcula o impacto que você gera no ambiente. Ele te dá um retorno assim. Precisaria de tantos planetas para sustentar o seu hábito de consumo, só o seu. Então, isso também já dá um impacto para você repensar e refletir e tentar mudar esses hábitos aí não sustentáveis, né? E além disso, outras medidas, né? E aí principalmente governamentais, que se pode fazer para a questão da sustentabilidade são as unidades de conservação. Essas unidades de conservação são locais que vão ser totalmente protegidos pelos órgãos públicos e ali você não pode desmatar, você não pode ter atividades ali que vão ser nocivas para o meio ambiente. Então, no Brasil tem várias unidades de conservação, mas ainda eu acredito que não seja o suficiente realmente para contribuir com essa questão da sustentabilidade, né? E a questão, e outras leis que inclusive incentivam as empresas a repensarem, a adotarem algumas medidas mais sustentáveis. Então, você tem algumas normas e quando as empresas atingem essas normas, elas inclusive são recompensadas de alguma forma, ou com menos imposto, ou elas ganham um selo, né, esses selos de sustentabilidade, e aí você usa isso como uma propaganda para sua empresa. Eu, por exemplo, eu pesquiso se eu vou comprar, principalmente cosméticos, né? Eu pesquiso se testa em animal ou se não testa, se é produto mais natural ou se não é. Então, eu corro atrás desses selos, inclusive para orientar o que eu vou consumir ou não. Só tomar uma água aqui. Ô, André, eu vou deixar você continuar aí naquilo que você programou. Eu só tenho uma pergunta para fazer, né? Que a gente sempre está falando disso, dessa questão de estimular o consumo de orgânicos, de estimular o consumo de produtos mais naturais, inclusive de estimular o consumo de maquiagens que não façam teste em animais, que tenham realmente essa pegada sustentável. Por que que esses produtos, tidos como orgânicos, que na teoricamente, no meu ver, né, você não gasta agrotóxico, você gasta menos recursos ali. É porque que eles são mais caros do que aqueles outros recursos que demandam uma série de práticas para chegar até a gente. Por exemplo, se eu for comprar um alface orgânico, ele é duas, três vezes mais caro que um alface comum. A grande questão é que, embora não se use esses aditivos químicos, é que você consegue produzir menos. Então, quem usa esses agrotóxicos e tudo mais, eles conseguem ter uma alta produção e aí equilibra a questão do preço. E os orgânicos, as pessoas são pequenos produtores, a produção é um pouco menor. Então, para compensar, ela acaba colocando o preço um pouquinho, um pouco não, né? A gente vê que é bem maior comparado aos outros produtos, né? Então, eu, por exemplo, não é sempre que eu tenho condição de comprar esses alimentos orgânicos. Uma vez eu até falei com o meu marido, não, agora tem um moço que ele entrega, é tudo orgânico, tal, lá da casa dele. Só que aí eu pedi uma vez. Aí quando chegou, eu falei, gente, mas só deu para comprar só isso, sabe? Eu não consigo me manter em cima disso, né? Então, realmente não é acessível, né? Infelizmente, não é acessível. Por isso que a gente tem que pensar no que você pode fazer, no que você tem condição de fazer hoje, né? Então, por exemplo, tem um movimento global que é a segunda-feira sem carne. Por que que existe esse movimento? Porque um dos impactos ambientais, né, um dos maiores impactos ambientais é a pecuária. Então, por que que
existem muitas áreas. Por que que querem desmatar para abrir áreas de pastagem? Porque tem muita gente que está consumindo carne. Então, isso é rentável. Então, a segunda-feira sem carne, ela vem para tentar reduzir esse, esse consumo e fazer com que as pessoas repensem a questão da pecuária, do impacto da pecuária. E será que realmente eu gosto muito de carne, eu sou meio suspeita para falar, mas assim, será que eu preciso comer aquele tanto de carne todos os dias, né? Quando a gente ia em churrascos, né? Antes da pandemia. A gente vê assim, gente, eu comi tanta carne, ou então você ia numa churrascaria e você sai de lá, às vezes, até passando mal. Então, assim, repensar esses hábitos, eu acho que é importante. São coisas que às vezes está mais acessível a você, se você não pode comprar alimentos orgânicos, se você não tem condição de trocar a questão da energia da sua casa para um equipamento com energia solar. Então, coisas ali do dia a dia que você pode fazer. A reciclagem é algo que a gente pode fazer. E só que a questão é que dá trabalho, né? Tudo que dá trabalho a gente tem um pouco de preguiça. Então, dá trabalho eu separar o meu lixo, juntar o meu lixo aqui num espaço da minha casa e depois eu tenho que sair e procurar esse ponto de coleta da prefeitura para deixar o lixo lá. Mas, assim, mais uma vez, é aquela questão, né? É um trabalho que eu estou assegurando o futuro aí dos meus filhos, dos meus netos, né? São gerações que ainda estão por vir. É complicado, até porque hoje em dia a gente mora também, né? A maior parte das pessoas em espaços cada vez menores com os apartamentos. Então, eu estou pensando Sim. na minha realidade aqui, de colocar a coleta seletiva onde eu moro hoje, realmente tem uma questão de espaço. Primeiro, onde eu vou armazenar esses aí 3, 5 lixos diferentes, né? E onde eu vou colocar depois? Porque às vezes não é perto da minha casa, eu não, né? Vamos supor, eu não tenho carro. Como que eu vou levar esse lixo até o lugar de destino? Então, realmente é preciso falar e pensar mais nisso. Por mais que a gente não dê conta de fazer tudo, pequenas atitudes diariamente elas já são capazes de mudar, né? Então, assim, eu não É. consigo separar o meu lixo em 5, mas eu vou conseguir aqui separar em 2. Eu vou conseguir separar o plástico e vou separar o resto. Então, isso já é um começo, né, André? Já é um começo. Até você pensar a questão assim, nossa, eu fico 30 minutos no banho, vou reduzir para 10, né? Então, isso são coisas que a gente pode fazer. Ah, enquanto eu estou escovando o dente, eu deixo a torneira aberta. Não, você pode fechar a torneira e só usar realmente quando você precisa. Então, há outras soluções, né? E a gente tem que pensar nessas outras soluções que estão ali mais acessíveis dentro da minha realidade, né? A questão da reciclagem, eu também penso exatamente isso. Eu moro num apartamento e às vezes é um incômodo. Eu tenho assim, eu tenho lixo orgânico, né? E aí eu tenho mais duas lixeiras, uma para papel e uma para plástico. E, e às vezes a minha área de serviço fica lotada por conta dessa questão do lixo. Mas essa iniciativa da prefeitura, ela é interessante porque você não precisa separar tudo. Você pode. Eles só pedem para você não colocar resíduos de alimento com esse lixo que você vai levar para reciclagem, porque isso pode atrair bichos depois. Então, a única coisa que eles pedem para separar é o vidro e não colocar resíduos com restos de alimento, né? Então, por exemplo, um iogurte que você tomou, o ideal é que você pelo menos passe uma água no potinho do iogurte e deixa separado, né? E aí, quando você leva para a prefeitura, outros catadores, e aí, mais uma vez, a questão da sustentabilidade, eu estou gerando renda para essas pessoas. Elas vão ter o trabalho de de separar o lixo depois num lugar específico, né? Então, eu estou gerando renda para os catadores e eu estou tentando gerar menos resíduos, né? Ou dar outros destinos para os resíduos que eu já
Gerei. André, você acredita que o nosso tempo já passou? Esse assunto, assim, é tão interessante, é tão diverso, dá vontade de ficar aqui falando mais e mais e mais sobre ele. Inclusive, que ele pode cair aí, não precisa ser a palavra sustentabilidade no Enem, né? Mas pode cair todo o contexto dele, até essas pequenas ações, como que a gente pode implementar isso no dia a dia. Eu acho que é um tema que a gente tem que continuar reforçando e falando, que a gente está precisando reforçar essas boas e pequenas atitudes. Às vezes eu não consigo Sim. fazer uma grande, mas eu consigo fazer uma pequena, igual pelo menos para mim. Eu te agradeço demais. Com certeza eu já vou sair dessa live com outro pensamento, né? Então, assim, é uma hora que eu tirei para poder discutir um assunto que no futuro vai me gerar coisas boas. Eu já estou saindo aqui pensando, gente, realmente, o que que eu posso fazer no meu dia a dia para aplicar a questão da sustentabilidade? Sim, que bom. Espero que eu tenha contribuído, né, com outras pessoas para repensarem isso, né? Então tem a questão da reciclagem, de pensar se você realmente precisa comprar aquele produto, né? Isso é muito importante, questão do consumo. E a gente é bombardeado o tempo todo para a gente comprar e ter aquele tanto de coisa. E a gente não precisa daquilo, né? Então, eu espero que eu possa ter contribuído nesse sentido e para quem for fazer o Enem, que possa ter dado aí para anotar os argumentos aí, talvez para uma redação. E lá no meu perfil vou colocar alguns posts também relacionados a esse assunto. Ah, coloca assim que daí eu vou compartilhar para a gente poder Ótimo. divulgar isso daí, mas pelo menos pode ficar satisfeita. Você fez uma pessoa um pouco mais sustentável, que Que sou bom. eu. Eu já vou repensar aí as minhas atitudes ao longo do dia para ver como que eu posso aplicar a sustentabilidade aí no meu cotidiano, que é algo realmente necessário. E para a galera que vai fazer o Enem, gente, eu vou colocar no feed, né, essa live que a gente está tendo. Depois eu vou pôr lá no YouTube, eu mando o link para você, Andréia, para Tá. vocês anotarem com bastante calma as competências, anotar como você pode argumentar, qual órgão do governo você pode direcionar, que é muito importante na redação do Enem. Você dá uma resolução de problemas, né? A gente já Uhum. viu aqui na aula de redação que você joga o problema, você tem que vir argumentando como que você vai resolver aquilo ali. Quem que é responsável por resolver esse problema, né? A gente viu que não adianta a gente colocar só o governo. Você tem que especificar qual área do governo é responsável por cada setor. Então, André, eu te agradeço. Eu espero que a gente possa marcar mais lives. A gente está sempre aí comentando. Eu estou sempre acompanhando o perfil da Andréia. A gente vai lá, ela tem questões resolvidas do Enem com argumentação. Por que, que a letra A não é a letra E? Então, é um perfil muito rico e eu vejo, assim, muita qualidade no seu trabalho, tá? Eu queria te parabenizar por essa qualidade, por esse envolvimento. Porque às vezes a Obrigada. gente realmente que está aqui no Instagram, a gente fica assim, ah, gente, mas será que eu estou alcançando o que eu quero? Alguém, né? A gente fica um pouco desmotivado, muitas vezes. Mas pode ter certeza que não. Você está alcançando, sim, é pequeno, mas ele vai crescer. É um falando para o outro. O seu perfil é um dos perfis que eu recomendo, porque eu vejo essa preocupação de trazer o conteúdo com embasamento teórico, um conteúdo científico, de qualidade, para os alunos, né? E para todo mundo, que não é só aluno. A gente fala, igual o meu projeto, a André também está sempre trabalhando a questão do Enem. Gente, o Enem ele tem uma perspectiva também de incorporar o nosso cotidiano ali Uhum. nas questões. Então, é uma questão mesmo de sociedade. Quando a gente fala Sim. projeto, o Enem é lógico, o foco é ajudar esse aluno que está ali desmotivado. Inclusive, saiu uma reportagem hoje, eu estava vendo, falando que os alunos mais carentes estão desistindo de fazer o Enem por causa de todo o contexto da pandemia. Então, assim, nós não vamos desistir, né, André? Nós vamos estar aqui É isso tentando aí. ajudar. Se a gente conseguir alcançar um aluno, dois alunos, a gente já está com o dever cumprido aí. Sim, concordo, Sabrina. Muito obrigada pela oportunidade.
Eu que Estou agradeço. gostando muito de contribuir, com esse projeto. E eu também estou à disposição, né? Se você vai tentar o Enem, tem dúvidas de biologia, me manda, a gente conversa. E espero poder contribuir, né, com outros assuntos, outros temas